estamos as dores de cabeça? Está melhor, pior? Está melhor das dores de cabeça? Tinha dito ao Dr. Gonçalo que estava com muitas dores. Ele até lhe pediu à senhora enfermeira para lhe dar um comprimido para as dores. Quer dizer que funcionou o comprimido? Está melhor agora? É? A situação do Cristiano é muito delicada. Um problema congénito numa válvula do coração revelou-se ao fim de 24 anos com uma violenta infecção. Daí, um pequeno coágulo carregado de bactérias libertou-se na corrente sanguínea em direção ao cérebro. Como resultado, sofre um AIT, um acidente isquémico transitório, em tudo semelhante a um acidente vascular cerebral que lhe paralisa metade do corpo. Cristiano, se a dor de cabeça voltar, diz, está bem? Ou se começar com falta de ar, está bem? Os próximos dias serão decisivos. Depois da urgência, chegou a hora da batalha do internamento. Ela está. Tem os dedos dos pés sem poder. Foi um médico e ele disse que sim, disse-me que era Parkinson. Mas claro, andei muito tempo até me convencer de mim própria que realmente que seria. Como a minha irmã tinha, eu não me queria convencer que era também. Pronto. Até que passado realmente esse tempo, ele dizia que eu só tomava medicação quando realmente sentisse mesmo necessidade de tomar. E se trabalhasse sempre, que fazia bem, ir fazendo alguma coisa, não parar. Pronto, eu ainda trabalhei 5 anos, depois tive que parar de trabalhar, porque já não podia. Tomava a medicação. Hoje é um dia muito importante para a Dona Rosa. Vai ser submetida à cirurgia que lhe promete uma vida totalmente nova. Oxalá que sim. Eu espero que sim. Pronto, vamos lá subir. Chama-se estimulação cerebral profunda e é de facto uma esperança para os doentes parkinsónicos. O procedimento foi introduzido em Portugal pela equipa de neurocirurgia do Hospital de São João e ainda hoje é o serviço nacional com maior número de doentes operados, mais de 100. É uma cirurgia que é altamente recompensadora para o cirurgião. Por um lado, porque é uma cirurgia funcional, é uma cirurgia em que não destruímos tecido cerebral nenhum. O que fazemos é estimular o tecido existente. E por outro lado, porque realmente tem uma repercussão na qualidade de vida de tal modo que o doente sai do hospital de um modo completamente diferente do que entrou. Depois de introduzidos os elétrodos na zona do cérebro afetada pela doença, a equipa começa por testar diferentes parâmetros de estimulação. E já aqui, os resultados são impressionantes. A rigidez que ela tem é esta, a dificuldade de movimento. Está preocupada com aquela mão. On. Off. Para além de Parkinson, a estimulação cerebral profunda já está a ser aplicada no tratamento de outras patologias, com destaque para as distonias, o tremor essencial e a dor neuropática intratável. Em média, são 30 operações por ano, cada uma com um custo final a rondar os 40.000 euros. Ela é realmente dispendiosa. Agora, isto não pode ser visto assim, porque temos que ver, primeiro, o que é que o doente poupa na medicação que deixa de tomar. O Estado está a investir 40.000 euros, mas aquela família vai deixar de gastar ao mês, ou se quiser ao ano, umas centenas muito largas de euros que poupa. E agora temos os lucros que são difíceis de calcular. Primeiro, a qualidade de vida, e esse é o mais importante. O que é que melhora na qualidade de vida de uma pessoa que passa a ser capaz de tratar de si própria. Os bons resultados desta técnica têm feito correr muita tinta na imprensa ao longo dos últimos 7 anos, uma visibilidade pública com ecos internacionais.
Augusto Proskuriakova é um exemplo disso. Uma doente de um país estrangeiro a quem o neurologista da Lituânia lhe diz a senhora tem que ser operada e nós cá não temos solução cirúrgica e a família procura-nos no sentido de ver se nós teríamos capacidade de resposta e de operar a doente. Ela diz que pode fazer tudo. Pode fazer, consegue fazer tricô, consegue cozer, consegue se vestir sem ajuda de ninguém, faz a cama, lava a louça, vai regar as plantas, faz tudo, tudo. Põe comida à gata, faz tudo, tudo. Klausia är Gerika para dar a tua parede. Ela diz que é, olha para mim. Ela diz que agora é que ela tem vontade de viver. Em 1959, especialidades clínicas como neurocirurgia não existiam quando o hospital abriu as portas. E o cenário do internamento refletia então o saber e o estado da arte disponíveis para a época. A medicina interna é uma especialidade, é chamada a especialidade mãe de todas as áreas médicas, todas evoluíram a partir da medicina interna e no Hospital São João isto também se espelhou. Nas últimas décadas houve grandes evoluções em termos de patologia crónica complexa. Sei lá, estou-me a lembrar de uma patologia muito frequente nos nossos doentes internados, como são, por exemplo, a insuficiência cardíaca, no qual nos últimos 30 anos houve uma evolução tremenda em termos de abordagem médica que permite melhorar quer o tempo, quer a qualidade de vida dos doentes. A própria filosofia de funcionamento do hospital evoluiu. E hoje, o conceito de ocupação dos serviços é mesmo muito diferente do que foi prática corrente ao longo de décadas. Aqui há uns 10 anos atrás seria possível nós termos unidades de internamento com camas não ocupadas, mas no serviço ao lado haver um excesso de doentes com doentes no corredor. Não era relevante, não estávamos focalizados no doente, no utente, mas sim em cada serviço como o geria. Atualmente, nós fazemos o uso de todas as disponibilidades e, por isso, quer nós muitas vezes podemos ter doentes em outras unidades ou em outros serviços, como outros serviços têm doentes na medicina interna. Olá, bom dia. Olá, Luciana. Olá. Aqui temos o Sr. José Silva. Tem 76 anos, passou muito bem no isto. Todos os dias, a rotina é a mesma. Por volta das 8 da manhã, é a altura de mudar o turno para a equipa de enfermagem. Nestas visitas, o enfermeiro que passou a noite no internamento passa o testemunho à colega do turno seguinte e faz-lhe um relatório sumário para cada doente. Ao mesmo tempo, outro ritual tem lugar junto de cada uma das 1000 camas do hospital. Há roupa para lavar. É assim todas as manhãs, num somatório anual de mais de 100.000 lençóis lavados. É também durante a manhã que os médicos fazem a visita aos doentes. É a vez do Cristiano também ser visto pela doutora Marilda Santos. Já passou um mês desde que foi recebido nas urgências. O tratamento com antibióticos chegou ao fim com bons resultados e o prognóstico é animador. Agora, resta-lhe esperar para ser transferido para o serviço de neurocirurgia. Depois de avaliados todos os doentes, os médicos reúnem-se para discutir cada fecheiro clínico, fazem balanços e, se necessário, alteram estratégias de tratamento. Não, agora já foi mudado. Fizemos ao diálise, até veio da diálise mais ou menos ontem. Então, Sr. Alfredo, então, conte-me lá, eu há bocado prometi que vinha conversar um bocadinho consigo. O voluntariado sempre existiu, mas só em 1985 é que é criada a Associação de Voluntários do Hospital de São João. Desde que Vasco se aposentou há 3 anos, todas as manhãs de terça-feira e quarta-feira são passadas na Enfermaria de Medicina Interna. Ele é um dos 300 voluntários que ajudam os doentes a passar o tempo num internamento que muitas vezes parece interminável. Os doentes ficam contentes por terem com quem falar, com tempo, sem pressas, como se houvesse todo o tempo do mundo. Não temos outro a fazer a seguir. O nosso a fazer é estar com eles. Tá? Daqui a bocadinho ao almoço. Tem apetite? Assim. Não muito.
O que é que o voluntário vem fazer? Vem dar-se. Não vai fazer mais nada. Dar-se. Dar a sua maneira de ser, os seus ouvidos, escutar, dar atenção, ter de facto preocupação com o doente e tentar que o doente se sinta um bocadinho melhor, porque há um amigo que de vez em quando tem que conversar um pouco com ele. Acho que é isso a grande missão do voluntário. É uma responsabilidade extremamente gratuita. Pode é com preguiça. Os guindastes são um indício de uma renovação do hospital e no interior dos serviços não há corredor ou enfermaria onde não se sintam os sinais de mudança. Aos poucos, o São João está a crescer em área e a rejuvenescer espaços com necessidades acumuladas em anos de funcionamento ininterrupto. Nós temos problemas graves e alguns deles que são abordados de uma forma que é o que é possível, que é o problema da privacidade dos doentes, que é um problema muito relevante e que, pelas condições hoteleiras e arquitetónicas atuais, não conseguimos ultrapassar. A nova tipologia, as enfermarias têm 3, 2 ou 1 cama, todas elas com um quarto de banho para este respectivo número de doentes. Para ter uma ideia, atualmente, por cada 25 camas de internamento, nós temos umas instalações sanitárias. Claro que isto também espelha um evoluir civilizacional, mas claramente que o futuro vai-nos possibilitar umas instalações hoteleiras condignas que atualmente não temos. Esta mudança, neste momento que estamos em instalações provisórias em contentores, é um pouco a luz ao fundo do túnel, que vamos ter um bloco com capacidade de resposta, porque vamos ter uma unidade de cuidados intensivos ao lado, onde o doente não tem que andar pelos corredores do hospital, porque vamos ter uma unidade programada para as necessidades que realmente temos e porque vamos ter a enfermaria ao lado de tudo isto. Estou sinceramente convencido que esta que vai ser a terceira grande mudança geográfica do serviço, vamos construir um serviço que é um serviço de qualidade em padrões europeus e que vai melhorar muitíssimo a qualidade da assistência que prestamos aos doentes. Os cuidados de saúde vão muito além do edifício do hospital. Os enfermeiros João e Henrique têm uma saída de rotina para o apoio domiciliário. Vão à casa de um doente recentemente internado em neurocirurgia. Sim, dona Jenny, João. Olá, boa tarde. Estamos aqui mais acompanhados. Está bem? Temos neste momento 32 doentes que apoiamos em domicílio, que de acordo com a gravidade e o seu estado, nós programamos as visitas, se eles estiverem bem, se for só uma situação de identificação de alguma intercorrência, poderemos ir uma vez por semana, 2 vezes por semana. Se for doentes que já estejam numa fase em que a família esteja mais cansada, mais exausta, que apresentem-nos mais problemas, então a periodicidade diminui. Estas equipas começaram por prestar auxílio a doentes paliativos, mas rapidamente a ajuda foi alargada a doentes crónicos em situações de mobilidade reduzida. É o caso do Sr. Francisco. Na sequência de várias complicações deixadas por um AVC, ele acabou por perder irreversivelmente a autonomia dos movimentos. Temos situações complicadas, temos situações em que precisaríamos de realojamentos, temos situações em que precisamos de obras estruturais grandes. Claro que o hospital não tem dinheiro nem verba disponível para isso. Tentamos fazer algumas parcerias, contactar com algumas empresas, pedir apoio às câmaras, às juntas de freguesia. Umas de uma melhor forma são conseguidas, outras de pior forma, mas tentamos, de alguma forma, modificar pelo menos algumas barreiras arquitetónicas para que o doente seja mais autónomo e consiga pelo menos fazer a sua vida e a família consiga o retirar de casa, consiga levá-lo aos tratamentos que ele ainda necessita. Depois aqui, o ideal era tirar mesmo os vasos. Está sem isto, pronto, não é? Está bem? Está. E depois os tapetes também acabam por facilitar retirá-los, acabam por facilitar. Gosto de ter, mas o vasinho crava na carreira. Boa tarde, Sr. José. Estão bem disposto? Muito bem disposto. Então como é que o traz cá? Olha,
Foi uma asneirazinha que eu fiz, de ter cuidado e magoei-me aqui, uma roseira, a pular uma roseira. E saltou-lhe um piquinho, saltou... Eu puxei, estava da parte de baixo e aquilo ao cortar a coisa, a parte soltou-se e o piquinho ficou na vista, foi assim. Pronto. Isto vai ser uma cirurgia com anestesia local, está bem? Sim. Vai nos sentir mexer, vai ouvir falar, mas não vai mexer a sua cabeça, está bem? Está bem. Vai sentir cair muito sorinho, os senhores doutores lá mexerem, os senhores enfermeiros, mas o senhor não mexe a sua cabeça, está bem? Vai manter-se quietinho, calminho e vai correr tudo muito bem. Ligar no telefone, mandar chamar o seu doutor. E agora, deixar que ele ficou mal e tem logo para o telefone. Olá, boa tarde, Almerinda. Tudo bem? Está bem disposta? É a primeira vez que está cá no hospital? É? E essa cirurgia, já sabe o que é? Já lhe explicaram? Por razões diferentes, a dona Almerinda Bernardo e o Sr. José Moreira têm algo que os une: a necessidade de uma operação de oftalmologia. Senhora Raul, à esquerda. O Pico fez uma perfuração da córnea, tem então o olho furado e secundariamente atingiu também o cristalino, por isso fez uma catarata traumática. É isso que agora vamos reparar, está bem, Sr. Moreira? A cirurgia é delicada e complexa, mas em meia hora a equipe cirúrgica liderada pelo Dr. Vítor Leal dá conta do problema. Já no recobro, é caso para dizer que os resultados estão à vista. Sente-se melhor agora? Muito melhor, muito melhor. Muito bem, então vamos lá. Quantos dedos agora? 2. E agora? 1. Fazemos vermos o potássio. Se fizer, nós vamos aplicar um bocadinho. É 286. Estima-se que em Portugal mais de 905 mil pessoas tenham diabetes. Almerinda Bernardo é uma delas e foi precisamente a doença a responsável por lhe roubar a visão. Foi operada às cataratas nos Açores, mas uma gripe despoltou uma hemorragia grave num dos olhos que só num hospital do continente poderia ser resolvida. Aqui não tomam os medicamentos, mas fazem insulina. Faço. Estou com esperanças. Era o meu sonho. Eu não queria ver tanto do que me via, mas que visse melhor para mim, fazer a minha vida, nem incomodar tanto os meus filhos. Só para ser não se que me dê essa, mas vai dar. Mil refeições individuais são empratadas em apenas 2 horas, no meio de dietas ligeiras, moles, pastosas, sem glúten ou sem sacarose. Também há lugar para pedidos especiais. No meio de tantas combinações distintas, nesta linha de empratamento não há lugar para enganos e a segurança alimentar tem que estar garantida. A comida é feita, é guardada nas câmaras, é depois empratada numa zona que está controlada a temperatura para que se mantenha a rede de frio. É enviada para os serviços em carros que são isotérmicos e depois nos serviços existem capôs que têm uma dupla função. Como eu tinha dito, a comida é empratada muito cedo, por exemplo, o almoço começa a ser empratado por volta das 9 e pouco. E, portanto, nos serviços, esses aparelhos mantêm a comida fria até 50 minutos antes das refeições. Aquilo que chega ao doente é um tabuleiro em que aqueceu o prato e a sopa e que se manter frio a sobremesa e as saladas, no caso de fazer parte da dieta. Todos os dias há pelo menos 20 novos doentes internados nas enfermarias de medicina interna. Muitos dos problemas que os trazem cá são recorrentes. Em média, ao longo de um ano, um doente crónico chega a ser internado 3 vezes e costuma ter alta ao fim de 9 dias. Refletimos um pouco o que é a nossa sociedade atual. Temos um doente tipo internado, é um doente habitualmente idoso, com patologia crónica, complexa e que
cujas patologias mais frequentemente são a doença pulmonar crónica obstrutiva, a insuficiência cardíaca, são os acidentes vasculares cerebrais, são as pneumonias. Depois temos outra gama ou outro tipo de doentes que são doentes, às vezes até mais novas, com patologias relativamente específicas, as doenças autoimunes, com patologias raras, que são também patologias de grande foco de interesse da medicina interna. Está tudo bem? Está tudo operacional, não estou melhor. Nem se compara. Quem o viu, quem vê, não é? É. Agora veio visitar a cama. Vim visitar a cama. Há 3 anos, José Nogueira esteve internado nesta mesma sala de cuidados intermédios. Foram 4 meses a viver no hospital. É isto. É. Vai aparecendo. Gostamos de o ver assim. Estes 4 meses foi um bocado complicado. Eu, quando vim para aqui, já vim muito em baixo, que já para apanhar um papel do chão e para levantar já era muito difícil. Por trás dos sintomas estava uma cardiopatia dilatada grave, só solucionável por meio de um transplante. Não se esqueça que tem consulta dia 30, lá em cima do transplante. Está certo. Hoje sinto-me um homem feliz. Costumo dizer, foi melhor que ser ouro ou milhões. Foi muito bom. Eu tenho as dietas marcadas por camas. Tenho aqui a do Cristiano. Com licença. Cristiano. Bom apetite. E agora, do senhor da cama 89. Consegues passar? O ritmo das enfermarias abranda. O hospital começa a adormecer. Nos gabinetes de enfermagem, o dia termina com a rotineira passagem de turno. Há quem não resista mais uma noite. No internamento, vida e morte convivem, lado a lado. Todos os anos, Carlos Santos era o Pai Natal de um conhecido centro comercial do Porto. No final de 2008, faleceu em casa, junto da família e acompanhado pelos médicos do São João. Tinha 77 anos. Um contador de histórias. Se tivesse que o definir, essa é a imagem que eu tenho dele. Era uma pessoa extremamente ligada às crianças. Uma insuficiência cardíaca grave fez de Carlos Santos um visitante assíduo do Hospital de São João. Foi assim, desde os primeiros problemas de saúde e até mesmo na fase final da sua vida. O facto de ele estar em casa foi possível por 2 questões. Pela questão da proximidade do hospital à casa
e pelo fator humano de dedicação à condição do meu avô, fazendo com que todas as vontades dele se tornassem possíveis. No caso dele era possível, não era necessária maquinaria muito específica nem nada disso, e por outro lado não havia nada a fazer. Portanto, o que havia a fazer era uma minimização do sofrimento. Ora, o sofrimento também pode ser psicológico e, portanto, esse sofrimento foi de certeza minimizado, porque ele pôde estar na sua casa, na sua cama, como queria. A enfermeira ia lá diariamente, o professor também ia lá, a família foi sempre informada e ensinada, digamos assim, quais os procedimentos adequados a ter e permitiu-lhe ficar tal como ele o desejou. Cada vez mais, nós que trabalhamos no hospital temos a obrigação de ser pedagogos, de algum modo. De ajudar os familiares a entender que lhes faz melhor ficar do que fugir, presenciar e acompanhar, do que obedecer às suas fobias, aos seus medos, aos seus pavores, porque fugindo ficará para sempre um buraco negro na história, na identidade da pessoa que foge fica para sempre um buraco negro, que é a interrogação máxima: como é que morreu o meu pai? Será que morreu a chamar por mim? O sofrimento da perda ninguém nos pode tirar. Podemos achar que estamos sempre preparados, mas eu acho que essa preparação não existe. Agora, pode ser em melhores ou piores condições e, nesse aspecto, a nível psicológico, se assim o quer, sem dúvida que é esse sossego de que tudo foi feito, de que a missão foi cumprida, que não se pode prolongar mais, porque não se pode, a vida é assim, não é? Acaba, tem um fim. Portanto, essa aceitação foi mais fácil, nesse sentido foi mais fácil. Já está. Estou sentindo mal, é tão grande que não consigo exteriorizar mesmo, não consigo. Mesmo as minhas filhas podia ser assim mais. Não consigo, estou ainda um bocadinho assim ainda fechada em mim, parece-me mentira. Não conseguia fazer quase nada, tinha um espaço de tempo tão pequenino e bom para fazer alguma coisa que eu começava a fazer qualquer coisa e deixava sempre a meio. Nunca era capaz de acabar de fazer. Portanto, eu estou ansioso por fazer de tudo, o que não podia fazer até aqui. Dona Rosa, venha despedir de si. Ai, eu morta por ir, não por... Morta por ir para onde? Morta por ir para casa. Não por causa dos serviços, nem por causa de ninguém, que estou muito contente com todos. Então, então a sua filha disse-me ali que a senhora ontem foi à missa, é isso? Fui à missa, fui fazer por nós todos. E conseguiu ir? Consegui. E antes ia? Antes não ia. Não conseguia. É uma doente que parece fisicamente muito frágil, mas que é uma mulher de uma força anímica absolutamente excepcional, conseguiu ultrapassar todas estas dificuldades e aquele 1,5 m magro de uma senhora fisicamente frágil tem toda esta força que eu às vezes pergunto-me se eu próprio teria esta capacidade e esta força anímica, e nesse aspecto é uma lição de coragem e de vontade que é útil para muitos de nós. Nem que não seja muito tempo mais que eu dure, que seja pouco, já valeu a pena. Só por a qualidade de vida que vou ter daqui para a frente. Se tudo correr bem, não é? Uma semana de recuperação bastou para o desabrochar de uma nova Rosa. Agora já nem precisa da ajuda das filhas e, obstinada, está ansiosa por regressar a casa para matar saudades dos amigos e retomar a vida que deixou em Amarante. No mesmo dia em que foi operado a uma catarata traumática, José Moreira já pode regressar a casa. Assim é um dia no internamento de um hospital de fim de linha como São João. A ligação destes doentes ao hospital não acaba aqui. A caminhada de cada um continua no centro ambulatório médico. É por lá que tudo se faz para preservar a saúde por muito mais tempo. Para a esquerda, para a direita,
Muito bem, pode tirar. Está tudo muito bem? A médica disse que estava muito bem. Tudo a correr muito bem. Sim, senhor. Amanhã então irá embora, está bem? A única exceção é a Dona Almerinda, que terá de ser acompanhada em ambulatório nos Açores. A viagem de regresso levará ainda algumas horas. O destino, a Ilha de São Miguel. Só o Cristiano é que ainda não pôde regressar a casa. A infecção foi sanada, mas os estragos deixados no coração e no cérebro ainda têm de ser resolvidos. Antes da cirurgia, que lhe irá colocar uma nova válvula cardíaca, para já a prioridade é tratar os 2 aneurismas que exigem vigilância permanente. Uma operação ao cérebro já está marcada. Agora resta-lhe aguardar para que a normalidade regresse finalmente à sua vida.